De repente me deparo com a última ponte que me liga a mim mesmo. Todos os caminhos do mundo, todas as opções, levariam exatamente a este medo de atravessá-la e ao desespero de ficar. Tomara seja universal. Penso nos cordões umbilicais, na resistência de quem está na mira, na escolha de uma profissão. O tempo esvazia como um pneu furado, roda como um pneu furado. A cada volta, aquele som, aquela vibração, inegável, de um pneu furado. Tolo é quem não crê em um pneu furado. Vá e terá dor nas costas, miopia, outras da fila. 7,5 bilhões de línguas, cada homem uma homilia. São muitas ilhas, mas nenhuma terra à vista. Afiado, asfixiado, aficionado é o livro que nós vamos conversar hoje, do escritor paranaense Caio Bula, um livro de poemas, um livro de estreia do Caio, que me enviou essa obra, entrou em contato comigo, dentro dos critérios de como que funciona a parceria aqui no Sujeito Literário, né? A pessoa pode enviar a obra, antes eu peço para ter um contato, eu fui lá no perfil da editora folheando para ver se me interessa de fato esse livro, o gênero, do que aborda, né? Como é que é a abordagem e tudo mais. E aí, se quiser enviar, envia. Não assegura que eu vá ler, não assegura que eu vá fazer resenha, não assegura que eu vá fazer elogios, vai dizer que gostei, enfim, para eu saber se eu gosto ou não de uma obra, eu preciso ler ela primeiro e depois eu vou falar as minhas impressões, como eu sempre digo, não são as verdades absolutas sobre qualquer obra, qualquer uma, sejam enviadas por autores ou por editoras, mas sempre com essa liberdade de fazer uma análise crítica e falar as minhas reais impressões sobre quaisquer obras que eu leio por esse compromisso que eu tenho com o público que acompanha o canal, certo? Já fiz também isso com editoras, né? Eu já busquei parceria com editoras e as que me selecionaram, eu fui buscar os critérios e de fato tinha que ter essa liberdade. Não tendo essa liberdade para falar de fato o que eu entendi da obra, então nem me interessa fazer parceria e também não me interessa que fiquem enviando livros, livros, livros e acumulando livros aqui em casa, porque eu quero ter os livros que de fato eu tenho algum interesse em fazer a leitura. E eu tive o interesse e fiz a leitura do livro do Caio e muitas coisas aqui eu gostei bastante e eu quero conversar com vocês porque eu acho que para quem está procurando uma leitura de autores nacionais, contemporâneos, que trabalham com a poesia, né, a gente tem aqui uma possibilidade de ir em alguém que tem ótimas referências. O Caio não deixa em momento nenhum escondida a sua referência muito forte com relação ao Leminski, ao Carlos Drummond de Andrade. Tem um poema aqui muito legal que se chama Plágio pelos Tornozelos, onde o Caio faz uma referência ao poema de Sete Faces do Carlos Drummond, que diz o seguinte, no poema do Caio diz o seguinte: eu, que vim a vida pelos tornozelos, feito um qualquer, ainda não figuro na lista dos homens mais influentes, nem sou cotado para o prêmio Nobel. Ah, Caio, se eu me chamasse Raimundo, isso seria um plágio do tamanho do vasto mundo, e não um insight. Você se contenta com tão pouco, repousar em um lugar comum, mas não, sou especial. Até se eu fosse um Zé Ninguém, poderia me confundir com qualquer outro e deixar tudo como está. Por ora, apenas declaro suspensa a empreitada por prazo indeterminado. Eu achei fantástico isso que ele fez aqui. Gostei muito também da forma como ele não se preocupa em se dirigir a um único público, né? O Caio, ele é um escritor, me pareceu bastante eclético. Então, tem referências à mitologia grega, tem referências à religiosidade, né, ao cristianismo, mas tu pode ler um poema do Caio e aí na página seguinte tu tem uma linguagem pagã. Então assim, a mesma pessoa vai se chocar, ela vai estar lendo ali e assim, dentro de uma experiência literária de concordância com o autor, com o que está sendo expressado ali por aquele texto, e na outra ele pode ter uma surpresa com o que é dito. E eu acho isso aqui muito interessante. Isso é uma característica que eu acho fundamental nos escritores, né? Que me lembra muito um cara que para mim é uma grande referência. Não estou falando de um escritor, vou falar para vocês de um jornalista, de um dramaturgo,
mas que também era aficionado por literatura e trazia muitos poemas no seu programa de TV, que é o Antônio Abujamra. Ele tinha um programa que se chamava Provocações na TV Cultura. Eu já falei em outros vídeos sobre esse programa aqui, dei uma olhada no YouTube, porque todos eles valem a pena. O Provocações com o Antônio Abujamra, quando ele ainda era vivo. E é isso que o Caio faz. Ele é um provocador, e o escritor, o poeta principalmente, ele tem que ser um provocador. Alguém que desestabiliza, que desacomoda. Ele me desestabilizou e me desacomodou já de início, antes de ler a obra. Eu tinha lido o prefácio e fui folheando para ver se eu achava algum poema, um título que me interessava. Isso é uma outra questão, tá? Alguns poemas do Caio vêm titulados, outros não vêm titulados, outros vêm o poema direto. Então a gente tem alguns poetas que fazem uma coisa ou outra. No caso do Caio, ele trabalha das duas formas. Ele né, tem poetas que não têm, os poemas não têm títulos, né? Tem outros que fazem questão de colocar o título. No caso do Caio, alguns têm, outros não têm. Eles também não seguem uma ordem cronológica. Ele procurou dividir o livro, isso sim, em dois momentos, né? O asfixiado e o aficionado. Afiado é ele afiado para mandar ver aqui nesses textos, penso eu. Mas dividiu nessas duas partes, e realmente os poemas, da forma como eles são dispostos, eles remetem nessa primeira parte, com relação ao asfixiado, a uma situação de ausência de voz, de ar, assim, de se sentir mesmo sufocado, com uma série de experiências que são próprias da natureza humana, da nossa vivência no mundo, né? Dessa efemeridade que é a existência humana. E no outro, ele já está falando da questão do aficionado, e ele traz uma outra vertente, uma outra situação, um outro momento da vida dele, e isso é o que nós passamos, todos nós, no transcorrer das nossas vidas, né? Momentos em que a gente está mais retraído, e outros momentos que a gente consegue, digamos assim, encontrar uma razão, um porquê nas coisas, e se tornar de fato algum aficionado pela própria existência, pela própria vida. E isso acontece com diferentes experiências, né? Eu mesmo posso dizer para vocês, eu tive duas experiências na minha vida, que eu vou pedir licença para o Caio. Depois eu falo o que me provocou quando eu comecei a folhear, eu deixei para trás, mas eu não vou esquecer de falar para vocês, tá? Mas na minha vida eu tive uma experiência de perda, uma dor muito forte da minha mãe em um ano, e no outro ano nasceu o meu filho. Então, em vários momentos aqui da obra do Caio, eu me peguei refletindo sobre a minha própria vida, né? Um momento em que eu estive asfixiado, sem voz, sem vontade, para tentar entender o que estava acontecendo comigo, assim, né? Desmotivado, muito, muito triste mesmo, que foi o momento de perda da minha mãe. E num outro ano, uma virada de página, né? Quase como a minha vida dividida no livro do Caio, aqui em dois momentos, que foi a vida do meu filho chegando para dar sentido à minha vida, né? Ou para trazer novamente um sentido à minha vida, né? Me resgatar desse momento em que eu estava ali sem voz, sem rumo, sem chão. E eu acho que quando a literatura consegue fazer isso e nos provoca isso, então ela cumpriu o seu papel. Então o Caio cumpriu o papel dele, pelo menos na minha experiência enquanto leitor, e é por isso que eu estou aqui te convidando a fazer essa leitura. Mas ele me desacomodou, me provocou, e foi um pouco abujando aqui pro Eduardo. Quando eu fui folhear assim de forma aleatória o texto dele, não tinha nem lido bem o prefácio, que é ele mesmo que escreve o prefácio, ele coloca ali algumas questões a respeito de como é que está escrita a obra. E aí eu fui lá, folhei e digo, vou pegar algum aqui por título, né? Talvez vá ter algum por título que vai me chamar a atenção, e pá! Qual é o primeiro que brilha, que salta aos olhos? Qual é o título? Tatuagem. Bom, quem assiste ao canal, quem já me conhece, né, sabe que eu sou um sujeito literário tatuado, né? Tem várias referências que são situações aí das minhas experiências de vida, são situações e momentos da minha vida que eu grafei na minha pele, porque estão grafados na minha alma. Eu costumo dizer que essas tatuagens é como se tivessem rasgado a minha pele e elas tivessem brotado, elas já estivessem ali. Não algo de fora para dentro, mas sim algo de dentro para fora, né? Porque é isso que essas artes representam no meu corpo. E aí eu criei um estranhamento, porque o poema do Caio, claro, depois eu até fui provocar ele, porque me causou esse estranhamento de, vou mandar pro cara pra ele ficar até meio, foi sacanagem, ele sabe, eu falei pra ele ficar meio assim, mas não é isso e tal, vou causar um estranhamento pra ele, como ele causou comigo, né? Vou mandar um livro de poemas, onde tem um que se chama Tatuagem,
e tu fala da forma como tu fala, cara, pô, tu tá de sacanagem, né? Eu fui lá provocar ele. Só que na verdade, vamos ler o poema para ver aonde que o Caio estava querendo chegar e o quanto me deu a pensar esse poema aqui em três linhas, tá certo? E como é interessante o poema do Caio. Então diz assim: os jovens tatuados, com a vontade de mudar o mundo, são os futuros velhos de camisa manga longa, para esconder aquele desenho imundo. Quando eu li isso aqui, vocês imaginem, né? Eu fiquei pensando, o que esse cara tá querendo dizer, meu? E aí depois eu reli. Por isso que eu gosto de ler poema. Eu leio poemas, às vezes um por dia, depois eu volto, ou 2, ou 3. E eu acho que numa leitura mais despretensiosa, assim, porque o que acontece, né? Todo produtor de texto, ele tem uma intenção com a escrita dele. Mas nada segura que quem vai ler vai ter a mesma interpretação que ele, quando escreveu a obra, ele gostaria que o leitor tivesse. Isso aí é fato, é que fala um analista de discurso, tá? Um cara que fez doutorado em análise de discurso. Só que eu fui ler de novo, né, de uma forma aí mais comprometida, imersa na leitura, e achei fantástico a mensagem que pode ser passada aqui, do ponto de vista do quanto que as pessoas ao longo do tempo vão mudando e muitas vezes fazem as coisas por modismo. Não foi o meu caso, mas olha que em grande parte a maioria das pessoas acaba em uma determinada fase da vida indo lá e se tatuando o nome de um namorado, uma namorada, desenha no corpo assim situações relacionadas a uma experiência política ou religiosa, enfim, e depois com o passar do tempo aquilo vai mudando, as referências vão mudando, e aí vai lá e faz uma cobertura em cima, né? Isso é muito comum. Então isso serve como uma metáfora para a vida, né? Eu acho que isso foi o fundamental, né? O que a gente no futuro quer esconder, não só pensando na tatuagem em si, a arte desenhada no corpo. Eu acho que o Caio ele permite aqui uma profundidade maior nessa interpretação desse poema, que é aquilo que a gente vai tatuando todos nós, independente de termos tatuagens mesmo no corpo, na nossa alma, né, no nosso íntimo. O que a gente vai colocando como referência e grafando assim, escrevendo no nosso mais íntimo do nosso ser, que com o tempo aquilo pode se modificando e cria uma contradição, um incômodo e vai nos desacomodando. E muita gente às vezes quer tapar, né, quer cobrir aquilo que fez, mas aí não é só as artes no corpo, quer cobrir aquilo que experienciou, aquilo que foi, aquilo que vivenciou e que deixou marcas em si, como deixam as tatuagens. Enfim, as interpretações são múltiplas, é um poema que ficou entre os que eu mais gostei, justamente por tudo isso que deu a pensar. E vejam, aqui não há uma tentativa de se direcionar a um único público, e há uma possibilidade de interpretações múltiplas, e isso que eu acho também fantástico na literatura. Mas aqui, então, mais uma vez, para reforçar para vocês, é um livro que vai te desacomodar e vai te possibilitar refletir a respeito dessas questões. Esse poema ele está dentro da parte do asfixiado também, né? Então, o poema que eu mais gostei da obra do Caio, que eu encerro com ele, que se chama Meu Silêncio Me Denuncia, ele também tem esse fator como o do poema Tatuagem, de permitir interpretações múltiplas a partir da experiência de cada leitor com aquilo que está sendo dito. Tá? Então o ponto alto para mim do Caio é esse, é o que ele faz com as palavras e com a possibilidade de não te dizer as coisas assim, ó, olha, é exatamente isso aqui que tu tem que entender com a leitura desse poema. É uma provocação. Meu silêncio me denuncia. Serei muito tempo, mas meu tempo já se foi. O grito que não dei hoje, a força da minha falta, matou tanto ontem, tanto antes, quanto sempre. É preciso cortar a carne, como é respirar fundo, atingir órgãos vitais, sangrar para parar de sangrar. Eu tinha falado eu tinha recitado, né? Não vou dizer recitar, porque recitar é uma coisa muito mais bem elaborada. Eu tinha lido esse mesmo poema em um vídeo anterior, onde eu falo que eu ia trazer a obra do Caio aqui para o canal em formato de resenha, e por que ele me marca tanto e por que ele me remete no mesmo nível do outro poema Tatuagem que eu falei para vocês. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, se ainda não enfrentamos isso, vamos enfrentar situações em que as coisas parecem que não tem mais jeito, né? Em que vai tendo uma sucessão de situações na nossa vida onde a gente se sente de fato desamparado, fraco, perdido,
onde a gente está sangrando, aí de novo, não na linguagem denotativa, né, mas num aspecto mais conotativo assim mesmo. Sangrar não significa necessariamente cortar na pele, né, não significa estar sangrando, o que também pode vir a ser, a depender de novo da experiência e da leitura que cada um faça desse texto. Há pessoas que sofrem tanto que sangram a própria pele, né, sejam por elas mesmas, seja por uma outra pessoa que as faz sangrar. É isso, sabe? A gente desenvolve também um aspecto de empatia. A poesia nos levando a pensar que para que a gente possa respirar, para que a gente possa sair dessa asfixia, a gente precisa aprender também a sofrer, a acolher os nossos sofrimentos, né? A parar de brigar com a gente mesmo e com tudo, né? A gente não quer sofrer, mas às vezes os sofrimentos vêm porque eles precisam vir para nos ensinar alguma coisa. Valeu, Caio, muito obrigado por ter me permitido essa experiência literária, por essa leitura aqui, e eu quero te recomendar a cada um e a cada uma que está assistindo aqui o Sujeito Literário a dar uma chance para essa forma de resistência através da literatura, que é o texto do Caio, que são seus poemas, que não seguem uma ordem cronológica, mas que nos permitem desacomodar certezas, ver as nossas contradições, refletir e sair melhor do que entramos antes de fazer essa leitura. Afiado, Asfixiado, Aficcionado é o livro que eu te indico hoje aqui no Sujeito Literário. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.